Olá, eu sou Paty Tilo, estou arquiteta há um tempão, nem sei quanto tempo, e hoje estou aqui para falar o meu primeiro podcast. Prestem atenção, esse primeiro podcast é com a Melissa Veloso, neurocientista, e a gente vai falar sobre neuroarquitetura. Vambora? E aí, Mel, me conta um pouquinho de você. Paty, feliz primeiro, de você estar aqui. Nossa, Obrigada. Muito feliz, Pá. Muito feliz. Você sabe que a gente se conhece há muito tempo, estar aqui com você é realmente um enorme prazer. Obrigada pela oportunidade, principalmente no seu primeiro podcast. Ah, que linda. Obrigada por aceitar, linda. De verdade. É um assunto que eu sou apaixonada e eu acho que eu nem sabia o que era quando eu te conheci, né? Que você me colocou nesse caminho de entender um pouco mais meu cérebro. Melissa entende muito de cérebro e isso faz a gente se questionar em várias coisas. Sim. E é para isso que a gente está aqui, para contar um pouquinho para vocês. Eu sou, na verdade, formada em educação física, psicologia. Eu queria integrar as duas, porque eu tive vários desafios durante principalmente a educação física, de pessoas que não conseguiam respirar na natação, por exemplo. E eu queria entender por que não consegue respirar. Aí eu achei que era questões emocionais, já que físicas não eram. Então eu quis fazer psicologia. Na psicologia eu aprendi raiva, rancor, ódio, ciúme, ira, esquizofrenia. Eu não aprendi amor, felicidade, sucesso, equilíbrio, saúde. E aí eu não encontrei na psicologia o que eu queria, mas aí eu falei, se a educação física, ela treina o sucesso e a psicologia me ensina o emocional, se eu integrar as duas, eu vou conseguir algo diferenciado. Puxa, vou fazer isso. E tentei integrar as duas. Eu só encontrei as duas no cérebro. E aí que eu comecei a estudar cérebro. Primeiro eu fiz neurologia para conseguir entender a constituição do cérebro. Depois eu fiz neurociência médica na Duke University, que foi onde eu realmente aprendi tudo, assim, fechou as últimas brechas, as últimas peças que faltavam. E ainda fiz neuropsicologia para ver como é que era, se era diferente do que eu faço. E hoje em dia eu treino, eu mapeio e treino cérebros. E a arquitetura, graças a Patrícia, numa grande oportunidade que ela me indicou, eu comecei a pandemia fazendo um evento de neuroarquitetura. E a partir daí eu passei a estudar neuroarquitetura, junto com alguns arquitetos. Até para contextualizar, quando eu conheci a Melissa, eu fui fazer um treinamento. Isso. Né, eu fui como algo mais terapêutico e a gente começou a treinar o cérebro. Eu sou muito criação, para quem me conhece sabe, eu sou pura criação e a gente tem que entrar num equilíbrio. Né? E aí eu fui trabalhar esse meu outro lado, fazendo exercícios com a Melissa e todo esse processo foi se equilibrando, né? Foi. Eu acho que você consegue enxergar a melhora constante, uma mudança constante na minha vida. E eu entendo hoje que isso a gente pode trazer para dentro das casas, para os lares, né? Para tudo que a gente faz aqui. Exatamente. Com o nosso cliente. Exatamente. A gente pode inovar a questão da arquitetura integrando a neurociência. E até o que a gente conversa muito, né, Mel? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a neuroarquitetura? Porque hoje é um assunto que é bem falado, tem muita gente interessada, mas eu acho que a gente pode falar aqui que a neuroarquitetura não é simplesmente pintar uma parede. Não é. Óbvio que a pintura da parede, a cor, vai mexer com o seu cérebro em quantos segundos? Passou. Porque o cérebro precisa... Gente, se a gente achar que apenas uma cor estimula nosso cérebro, a gente não estaria respeitando a genialidade, porque nós somos absurdamente geniais. O cérebro precisa de desafios progressivos e constantes para ele conseguir ser estimulado. O pulo do gato qual é? Eu preciso saber o que aquela pessoa que mora naquela casa precisa inibir ou estimular. Quando a gente não sabe, eu posso estimular coisas, por exemplo, se eu for estimular, Paty, a criatividade na sua casa.
Olha, eu vou com um arquiteto, vamos supor que você é uma cliente, não é arquiteta, eu levo um arquiteto, a gente vai estimular, eu não leio, eu vou estimular porque a Patrícia gosta de cor, então eu vou estimular a criatividade dela. Eu vou estar estimulando ainda mais o que você já tem de intensidade, sendo que eu preciso contrapor. Então, o pulo do gato é primeiro que a gente, para fazer direito, a gente precisa ler essa pessoa. Então, a neuroarquitetura, ela pode ser usada como um cérebro, né? Você pensar que a sua casa é um cérebro, porque qual que é o objetivo da casa? É te trazer segurança, é te trazer conforto, é te trazer aconchego. Imagina uma casa que pode estimular a sua família de forma adequada. Por exemplo, se a gente ler uma família e ver que eles estão desconectados, ver que eles estão, o vínculo não está muito... Cada um está indo para um lado. Cada um está indo para um lado. A gente pode criar uma sala neural para juntar essa família através de jogos. Jogos que sejam estimulantes, que não sejam jogos que eles encontram em qualquer lugar. Por exemplo, jogos com os olhos fechados, onde o filho cuida do pai, a filha cuida da mãe, um irmão cuida do outro, porque isso você vai colar essa família, você vai integrar essa família, porque um vai ter aí funções dentro dessa sala importantes. Esse é só um exemplo. E a gente pode juntar, por exemplo, som, textura, cor, objetos no ambiente, essa mistura que vai trazer essa neuroarquitetura para dentro dessa família. Exato, podemos... a complexidade de produtos é gigantesca. Desculpa. É gigantesca a complexidade de objetos que a gente pode colocar. Só que eu preciso saber o que realmente te estimula, Paty. Então, se eu coloco tudo, eu coloco som, eu coloco cor, eu coloco textura. É um bebê que está lá? Se for um bebê, seria muito legal a gente colocar uma textura para ele caminhar, né? Um bebezinho ainda não caminha, mas vamos supor que ele está começando a caminhar. Seria muito interessante, porque na Unicamp tem uma pesquisa de diferentes texturas, onde as crianças caminham nessas texturas e diminui TDAH. Ansiedade, então aumenta o foco. Então são atributos que a neuroarquitetura pode colocar em sua casa que vai fazer enorme diferença no desenvolvimento, e não tem na escola da esquina, não tem na academia, não tem no clube, só vai ter na sua casa, específico e personalizado para você. Então a gente bate muito no escritório que o primeiro ponto, né, quando chega um cliente no escritório, primeira coisa é entender esse cliente. E eu foco muito nisso. A gente usa diversas técnicas e você me ajuda nesse processo, né, a entender aquela pessoa, porque às vezes, se ela não sabe exatamente o que ela quer, e se a gente não sabe como ela vive e para que ela nos procurou, a gente não vai conseguir entregar um bom resultado. E, Paty, aí a gente pode falar, olha, eu já mapeei mais de 5.000 pessoas na Neural. E uma das coisas, eu trago marcadores quantitativos. A diferença da autoimagem para o que o cérebro responde é sempre gritante. Pouquíssimas pessoas, para não dizer quase ninguém, realmente se conhece. Então eu fico imaginando o desafio do arquiteto quando ele tem que escutar o cliente ele vem com uma série de fatores, olha, eu gosto de azul, eu gosto, mas na verdade ele não consegue visualizar. E fica difícil para o arquiteto traduzir aquilo que o cliente está falando, sendo que normalmente não está no cerne. Quando você lê o cérebro, você tem uma condição muito fidedigna de conseguir realizar um projeto muito... que a pessoa vai se surpreender, o seu cliente vai se surpreender. Por exemplo, eu hoje peço para o meu cliente me trazer referências. Né? Quando a gente tem um cliente amigo, você sabe como ele vive, você já tem ali uma base do que você pode entregar. Né? Você sabe o que está faltando, então é mais simples. Quando vem um cliente novo, vem da internet ou vem de indicação da indicação, para mim é muito importante que ele me traga referências. E as referências, quando eu peço para trazer, é referência do que ele gosta e do que ele não gosta. E aí eu brinco que é como se fosse um Fashion Week. Não quer dizer que ele me trouxe uma foto, né, desse ambiente. Não quer dizer que ele goste de tudo daquilo. Uhum.
Mas talvez ele goste da cor da parede, ele goste dessa textura do metal preto, de uma coisa mais minimalista, ou então ele gosta da plantinha. Então eu preciso, se ele me traz referências, eu vou fazer uma busca dentro dessas referências e entender o contexto. O que ele está me trazendo? Ele está me trazendo conforto? Ele está me trazendo tranquilidade? Ele está me trazendo vida, né? Através de cor? Você tenta traduzir. Eu tento traduzir. Então, quando eu falo de imagens, porque eu entendo hoje, né? Até a gente entrega os 3Ds, a gente tem o projeto executivo para a execução, mas não são poucas as pessoas que entendem um projeto executivo, então hoje em dia o visual, né? Eu ainda sou do croquis, eu continuo desenhando na mão muito legal. E ponho referências junto, então eu tenho essa facilidade, aprendi assim, e passo para a galera do escritório transformar em 3D, até eles têm que me entender também, né? Lógico. Vamos combinar que o time tem que estar ali bem redondinho, porque às vezes o meu croquis, para minha cabeça, para o meu cérebro, aquilo já se transforma. É o que eu falei para você agora há pouco, se eu vejo um espaço vazio e você vem com uma solicitação, é muito rápido eu transformar essa sua solicitação em imagem na minha cabeça. Tá. O meu cérebro já transforma isso numa imagem. Putz, Paty, aí o que a gente está falando? Já tem um monte de coisa para falar. Vou falar dessa última coisa, desculpa se eu te cortei. Vamos lá, vai. Que é o seguinte, quando você transforma em imagem, vou pegar aqui meu amigo cérebro. Quando você transforma em imagem, tem o hemisfério esquerdo, desculpa, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Quando você traduz em imagem, você consegue integrar os dois hemisférios. A grande maioria das pessoas só tem o hemisfério esquerdo estimulado. Ou seja, a gente está subutilizado. Então, quando você pede para um cliente, me traz o que você gosta, dentro do arcabouço dele, aquilo pode ser muito, muito restrito. A diferença da neuroarquitetura para a arquitetura, primeiro, vamos falar uma coisa verdadeira. Para mim, o arquiteto é um mágico, que ele entra na casa de alguém e transforma aquela casa em um lar. Eu não tenho a menor condição. Se você me trouxer um ambiente para eu decorar, fazer um quarto, eu vou transformar aquilo num centro cirúrgico. Porque eu não sei, eu gosto de clean, eu gosto de bege, eu gosto de branco, e vai ficar um centro cirúrgico. Não vai ter cor, não vai ter calor, vai ficar uma coisa muito fria. O arquiteto não. Ele consegue entender o meu clean e consegue trazer aquele clean de uma forma muito interessante, ainda com cor que eu me sinta confortável. A neuroarquitetura, ela lê o seu cérebro. Então, além do que a pessoa gosta, que você vai fazer toda essa investigação, sim, que é muito importante traduzir, né? Porque você já faz mágica, e se você já traduz em imagem, em projeto, eu vou ler o cérebro e vou trazer o que essa pessoa precisa. Ela precisa inibir o quê? Porque o cérebro, ele é um órgão genial. Gente, ele é um órgão, quanto mais você estuda, mais você fica inebriado, mais você fica curioso, mais você se apaixona. Então, primeiro, ele é sempre passível de estímulo, independente da idade, independente de qualquer coisa. Quando você realiza algo e investiga as coisas desse cérebro, ele vai te responder. Como eu falei antes, a gente tem normalmente o hemisfério esquerdo muito mais estimulado que o direito. Sim, todas as pessoas. A grande maioria. Eu não vou falar todas porque, né, os músicos têm um estímulo muito forte aí no direito, o arquiteto tem um estímulo forte no direito. Então eu teria que investigar muito. Eu só investiguei, só mapeei 5.000. Ainda é uma amostra pequena, mas dentre essas 5.000, a grande, imensa maioria tem dominância hemisférica esquerda e não tem os dois cérebros integrados, dois hemisférios integrados. Com isso, a gente consegue transformar essa casa em algo que seja imprescindível para aquela família. Porque ele é um mestre que ele arquiteta, né? Ele é um grande arquiteto que realiza uma série de funções. Eu não sei mensurar quantas funções: gestão, temperatura do corpo, digestão, salivação, visão. Quando você olha, você fala, meu Deus, como é que ele consegue um negócio tão pequenininho, de 1 quilo, consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que ele faz, né? Ele mantém a nossa vida através do equilíbrio.
Então, esse cérebro, a gente traduzindo isso, levando para a arquitetura, a gente transformando essa casa em algo que possa te estimular de uma forma adequada, estimular a sua família de uma forma adequada, a gente consegue trazer para o mundo moderno coisas que hoje em dia não tem mais a exposição disso, né? Então, a gente não tem, por exemplo, a exposição de silêncio. A gente, às vezes, precisa de um estímulo de silêncio. Isso é inibição de barulho. Então, o cérebro, como é que ele faz? Através do equilíbrio. Como? Inibindo o que te faz mal e estimulando o que te faz bem. Se a gente não ler a pessoa e não souber o que faz bem e o que faz mal, a gente não vai conseguir buscar produtos para que a gente possa cuidar dessa família de um jeito muito diferente. Tá. E aí vem uma família, ok, me traz as referências de imagem do que ele gostaria, porque isso é muito novo também, né? Eu vou chegar para essa família, ou para esse casal, ou para essa pessoa sozinha e falar, tá, o que você quer, o que você quer sentir na sua casa. O que seriam perguntas? Não foi combinado, hein, gente? Não. Tá tudo aqui novo. Quais são as perguntas que eu poderia jogar para esse meu cliente para ele me devolver? O que eu pergunto? Qual é o sentimento que você quer nesse ambiente? Ou como é que tá a sua vida? O que te trouxe para me pedir um projeto? Para onde eu vou? Então, Paty, aí eu sugiro, né, 10 a 15 perguntas que você faça para as pessoas. Eu não trouxe essa foi estrutura, novo, gente, isso é de agora. não trouxe essa estrutura, mas que vai te ajudar a você saber o que essa pessoa quer. Junto com isso, no meu aplicativo, que eu tenho um aplicativo. Legal. Depois que veio a pandemia, eu fiz um aplicativo. Eu tenho lá uma estrutura que traz para o arquiteto como que eu posso ler. Então, eu posso ler o seu cliente para você. Ele vai fazer 5 atividades, responder 5 perguntas e eu vou te trazer o perfil dele. Para ficar mais fácil para você ler. Porque eu tenho facilidade de ler. Se eu for te explicar tudo, olha, essa atividade, se ele fizer assim, a resposta é essa. Se ele fizer assado, a resposta é essa. Sim. É uma complexidade. Isso a gente consegue fazer por quê? Paty, quanto tempo será que eu precisaria para me tornar uma arquiteta? Gente, eu acho que eu precisaria umas 2 encarnações, porque eu não tenho esse feeling que vocês têm, que eu acho mágica. Eu acho que a neuroarquitetura é a junção de 2 áreas. Sim. É a neurociência mais a arquitetura. Qualquer neurocientista não vai conseguir fazer a neuroarquitetura. Não, como eu também não vou virar uma neurocientista. Então, eu Quer dizer, posso virar se eu quiser. Pode virar. Demora 10 tempo. anos para você começar a aprender o que é um cérebro, o que ele faz. Nada te impede. Pode ser que você consiga antes do normal das pessoas, já que você é inteligente, a gente sabe disso. Agora, por que não juntar 2 áreas e a gente trabalhar juntos? Né? Porque aí eu posso criar produtos que sejam interessantes para o seu cliente. Vamos supor que a gente perceba que uma família está com distúrbio de sono, que é algo muito comum hoje em dia. As pessoas, normalmente, acordam 3 da manhã e não conseguem dormir mais. Por que será? Não sei, eu tenho uma hipótese, né? Pode ser que essa hipótese seja verdadeira. Eu moro num sítio, esse sítio não tem internet. Tem uma internet rural que tem um aparelhinho que eu desligo da tomada. Pode ser coincidência, a gente precisa estudar mais. Mas quando eu não tenho estímulo à internet, que parece um ruído, eu durmo melhor, eu não acordo às 3 da manhã. Será que é o ruído de internet que está incomodando o sono das pessoas? É uma pesquisa para a gente fazer, mas caso seja, seria interessante a gente ter aí um sono tranquilo, um bloqueador, por exemplo. Porque na cidade, todo mundo fala, você tem que treinar seu cérebro, você tem que treinar seu cérebro. Depende, precisa treinar o que precisa ser treinado, por exemplo, o foco, se a pessoa não for muito criativa, mas é muito importante a inibição. Olha, essa família está estimulada demais, a gente precisa inibir essa família. Então, um tapete com texturas diferentes. Então, a gente consegue isso com a arquitetura, porque as pessoas devem estar assistindo e pensando, né, gente, que loucura é isso, eu só quero uma casa, só quero fazer a decoração da minha casa e tá tudo certo, parou com isso aí. Com esse pensamento de, vai ser muito complexo. E não é muito complexo. Não. Eu acho que, na verdade, a partir do momento que a gente começa a estudar isso, e estudar o comportamento dessas pessoas, entendendo o que ela está buscando para essa reforma, porque eu entendo também que quando a pessoa me procura para fazer um projeto, tem um porquê atrás. Ela não quer só uma casa bonita.
Né? Para que eu quero essa casa bonita? Ou eu quero uma cozinha mais confortável, porque eu estou cozinhando mais, eu quero receber pessoas, e isso tem que ser funcional, tem que ser prático, mas tem que ter uma beleza, porque também para eu cozinhar numa cozinha feia, não é legal, né? Ou ao mesmo tempo, minha casa não está confortável. Você falou do início da pandemia. Teve uma página que virou e as pessoas começaram a ficar muito mais em casa. Ou então voltaram agora para o trabalho no presencial, mas os escritórios têm outra cara. Ele traz esse conforto, ele traz ambientes que te deixam trabalhar melhor, não aquela coisa, né, sentado na frente do computador. Você tem umas pausas, você tem acesso a esse cuidado pessoal mais dentro do trabalho. Né? E ao mesmo tempo na sua casa também, quando você chega em casa, o que você quer? Você quer curtir a sua família? O que precisa ter nesse ambiente para que você possa curtir sua família de uma maneira que mexa com o seu cérebro e traga benefícios. Né? Então, é entender que ok, você, cliente, só chega aqui e me joga a informação do que eu estou querendo. Né? Eu vou te devolver com perguntas e eu vou te devolver em projeto, acreditando que sim, a gente pode transformar a sua casa num lar e esse lar pode trazer muitos benefícios para você como pessoa. É isso, né? Então, é isso, Paty, mas aprofundando um pouco mais, que você está preocupada com as pessoas que não estão entendendo, puxa, que complexidade. Por um outro lado, eu encontro pessoas que às vezes estão sofrendo com situações de ansiedade, situações de depressão, situações de insegurança. Então, a neuroarquitetura, ela consegue compor um cenário que equilibra essa situação. E isso pode trazer para você equilíbrio para que você lide com os desafios da sua vida. Me diga que cliente que não quer que dentro de casa eu tenha recursos para os males da alma. Não existe, todo mundo quer, porque hoje em dia a gente tem uma fome de evolução. A gente quer evoluir, a gente não quer ficar na mesmice, todo mundo está buscando um desenvolvimento aqui e ali. Imagina dentro da sua casa você ter recursos para que você saiba que você lá dentro tem recursos para evoluir. Evoluir como? Dentro de você. O segredo o sucesso, a evolução, ela mora no equilíbrio. O que são os males da alma? São os desequilíbrios, que a gente tem autonomia em equilibrar. Então, o meu convite é que essa neuroarquitetura, ela promova o equilíbrio da família. É só isso. Com a sua casa, com o lar, com os ambientes que a gente vai montar ali. Exato. Dentro da evolução, essa casa também, o convite é que essa casa também evolua. Além dela dar segurança, beleza, bem-estar, espaço para convidar os amigos, que ela também cuide do cérebro da sua família, cuide da qualidade de vida da sua família. Vou até contar aqui um exemplo. A gente fez um projeto agora, há pouquíssimo tempo, em Belo Horizonte, em Minas, de um casal de amigos meus, e acho que é o terceiro projeto que eu faço para eles. Eles estavam morando num apartamento muito agradável, confortável, grande, espaços bem agradáveis para a família toda. Só que o apartamento, mas numa área mais central. Por exemplo, eu estive lá na época de carnaval e os blocos passam embaixo ali. E eles são família, até curtem um carnaval, mas... São mais quietos. Mais na deles. Eles queriam curtir a família, né? Uma galera mais sustentável e gosta de plantar coisa. E eu fui pra lá agora, essa última vez, porque eles mudaram pra uma casa. Ai, que legal. E o feedback que eu já tive em 3 dias de casa nova foi que a minha família está com outra energia. Paty, as crianças querem dormir no quintal. Eles me perguntaram quando é que a gente vai poder dormir e ver as estrelas. Eles estão, imagina, aquele estresse que era dentro de casa. Eu passei por um momento de família, porque eu fiquei no apartamento deles, naquela loucura de vai para a escola, e ao mesmo tempo eu tenho uma reunião, aí eu tenho que almoçar com os meus filhos. Quem nunca, né? A gente passa por isso às vezes. Mas ela falou, a mudança para casa, né? Cada quarto tem as cores lá definidas, tem o espaço de cada um fez o seu pedido, porque eu foco muito nisso, né? Ok, eu preciso entender o que a família tá buscando, mas eu preciso ouvir cada integrante dessa família. Não importa a idade deles. Né? Então, por exemplo, a filha, que é
tem 5 anos, eu também ouvi. Eu sentei do lado dela e eu ouvi, o que você quer para o seu quarto? Que legal. Né? O que você espera do seu quarto novo? E então, ouvir esse feedback deles, dessa família falando, Paty, muito obrigada, você transformou a energia da minha casa, em pouco tempo eu já vejo que eu fiz uma coisa séria, porque ela estava muito ansiosa. Nos últimos dias, antes de mudar, ela falou, meu Deus, eu estou mudando a minha família para uma casa que eu não sei como vai ser. Eu não sei o que eles vão achar. Ela estava realmente muito ansiosa. E aí, 3 dias depois, me falar, foi lindo e eu sinto que pode melhorar. A filha, imagina, ela pega couve no quintal para comer a couve, come crua. Olha a diferença. Qual é a conscientização que essa criança vai ter de comer verdura? Né? Então, lógico, você começa a pensar, essa casa tem que ser grande. A gente vai compor Não conforme. É uma casa gigante, viu, Mel? Não. Tô falando tem um jardim gostoso. Sim, mas eu moro num sítio, né? Então, assim, e se você perguntar pra mim, Paty, o que foi a coisa que mais você tem certeza que você acertou na vida? Eu vou te falar, eu mudei para um sítio. Eu sempre quis. Quando eu era pequenininha, eu trouxe uma aranha, quando eu tinha 5 anos, eu trouxe uma aranha do tamanho da minha mão. Eu falava, mamãe, olha que linda, porque eu sempre amei bicho. Eu não tenho problema com inseto, nada. Mamãe, ai que linda, vamos deixar ela ir para a casinha dela. Porque minha mãe também não tinha medo, lógico, né? Senão eu teria também. E eu sempre quis morar na natureza. Só que eu não imaginava o quão magnânimo seria. Porque não dá para traduzir em palavras. Quando você está perto realmente, de verdade, lidando com a natureza e com os animais que ali habitam, né? Sejam eles quais forem. Então, a energia da natureza, ela é muito importante, mas a gente consegue fazer neuroarquitetura num apartamento, a gente consegue fazer num prédio, a gente consegue fazer numa casa, a gente consegue fazer essa neuroarquitetura aonde você estiver. Isso é uma coisa que eu vendo muito. Hoje, por exemplo, eu moro em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo por um período, mas a minha casa é urban jungle total. Eu tenho planta até no banheiro. Olá. Área de serviço, banheiro, cozinha, sala, meu quarto. Todos os ambientes da minha casa têm planta. Menos no quarto do meu filho, que não gosta. Mas eu falo isso para as pessoas. A gente precisa traduzir o seu projeto da maneira como você quer viver, o que vai te trazer um bem-estar, não importa onde esteja, porque de repente nesse momento da vida você precisa estar nessa cidade X, nesse apartamento no meio do caos. Exato. Mas não é porque você está no meio do caos que a gente não consegue. Que você precisa ter um apartamento todo cinza, duro, pesado. Exato, Paty, é isso mesmo. E eu comecei num apartamento, gente, se eu entrasse correndo no meu apartamento eu caía pela janela. Então, de tão pequeno que era. Ele era muito pequeno, Paty, e num lugar muito ruim. Eu comecei assim. Aí fui para uma outra casa e aí cheguei no sítio. Meu sonho sempre foi no sítio. A gente chega lá um dia. Né? Então, a gente saber, mas tá bom, meu apartamento, ele tinha planta até no banheiro também, porque era era a forma que eu me sentia bem ali. Ali tinha muito mais planta do que tem na minha casa, dentro da minha casa hoje no sítio, porque eu tenho plantas em volta da casa. Então, é importante que você entenda, tem um ideal, mas esse ideal, neste momento, pode ser inalcançável. A gente traz o que for possível e necessário para o seu cérebro dentro da sua realidade. Mas é possível. Sim, né? Totalmente. É possível e é possível que a gente também, a gente passa por transformações. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes as pessoas me perguntam, Paty, eu tenho o projeto ideal, mas para este momento eu preciso disso. Sim. A gente pode, obviamente, fazer o projeto ideal para um futuro, e neste momento a gente faz uma adaptação para que você viva bem agora, com o que você tem, com essa verba que você tem, com esse formato de família que você vive. Exato, e assim, o que eu acho muito interessante é a gente conseguir trazer produtos que estimulem algo que você vai se surpreender com você com o tempo. Por exemplo, Paty, tem um parceiro que eu trabalho, que é o Vitor, ele desenvolveu uma lousa, que é uma lousa que toca música. E essa lousa, você vai passando o pincel, ela vai tocando e quando você tira a tinta, ela para de pintar. E ele não esperava, mas é impactante para crianças com autismo, porque
através de algumas crianças, né, que adquiriram a lousa, elas começaram a ficar mais afetuosas e pediram mais contato. Então, você imagina o que a gente não pode colaborar com estímulos familiares dentro de uma casa, onde essa criança vai estar, o que um pai e uma mãe não faz por uma criança ser estimulada. Então, a neuroarquitetura pode trazer exatamente o produto que vai te estimular de uma forma que você fala, sabe que eu tô menos nervosa? Sabe que eu era ansiosa e não tô mais tão ansiosa. Então, é algo que te transforma de dentro para fora. É maluco isso, né? Lembrei de outro caso também, de famílias, por exemplo, que a criança não entrava muito na cozinha, por exemplo. Sempre tinha uma moça que trabalhava na casa e fazia o almoço, as refeições e preparava os lanches e tal, e as crianças só recebiam e curtiam daquele lanche. E a gente fez uma transformação na cozinha, deixando a parte de baixo de alguns armários com os utensílios deles. Que legal. Alguns utensílios, né, copo mais com plástico ou coisas que, né, não quebram, para não correr risco. Para não correr risco de quebrar, de se machucar. E trouxe alguns produtos também, né, a cesta de que as crianças podiam mexer. E isso estimulou de tal maneira a começar a criar receitas que eles pudessem mexer sem mexer no fogo. Eles mesmos ajudarem a montar a mesa das refeições, e isso transforma. É engraçado que parece aquela coisa da família Doriana, né? Sim. Tá aquela musiquinha de fundo. E assim, uma transformação pequena. Sim. Imagina, você deixou espaço para os seus filhos numa parte da cozinha. Você criou estímulo, Paty. Olha isso. E é uma coisa boba, né? Você criou estímulo para eles participarem da alimentação. Que vai? Você está estimulando que eles se interessem pela culinária. Olha que coisa, se ele só receber, ele não vai se interessar pela culinária, porque ele não foi estimulado. Agora, quando ele tem que produzir, ele entende que ele colocando, de repente, uma pasta de grão de bico ficar mais gostoso, ele vai falar, como é que faz essa pasta? Mais para frente, ele pode criar curiosidade para conseguir cozinhar. Então, você criou estímulo. A mesma coisa é vestimenta, né? Sim. Se você coloca a roupa separada, né, uma roupa de fácil acesso, que ele pode montar o look dele, vai fazer diferença. Total. Como também no adulto, né? Se a gente tem um closet, entendendo que, sei lá, a mulher acorda mais cedo, ela precisa se trocar, mas aí o marido dorme até mais tarde porque trabalha até mais tarde, enfim, cada um com seu cada um. Mas se você faz de uma maneira com uma iluminação ideal, que não incomode o sono do parceiro. Sim. E essa pessoa consegue sair de casa sem alarmar demais, poxa, muda o sono de muda o astral do outro. Muda o relacionamento. Exatamente. O respeito, porque a irritabilidade, poxa, você me acorda todo dia de manhã, não dá para você não colocar a roupa lá fora, não dá para você escolher a roupa um dia antes, colocar na sala, no banheiro, você tem que me acordar, eu tô cansado. Então, você harmoniza, né, o relacionamento aí, você isso favorece. Também faz parte de uma neuroarquitetura. Então, isso também faz parte de uma neuroarquitetura, mas eu gosto de respeitar os arquitetos. Eu acho realmente que vocês fazem mágica. E vocês já fazem muita coisa. Isso vocês já fazem. A neuroarquitetura, eu acredito que é um degrau a mais. Um degrau a mais. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de doença neurodegenerativa, têm medo de ficar doente, né? Faz atividade física, se alimenta bem para poder sustentar a saúde. Uma das coisas que a gente poderia colocar nessa casa são estímulos de equilíbrio. Por quê? O primeiro sinal de demência, o primeiro sinal de problemas neurodegenerativos é a falta de equilíbrio. Se a gente fizer engenharia reversa e cuidar dessa família através do equilíbrio, por exemplo, eu criei um aparelho junto com uma arquiteta chamada Marcela Costa, uma parceira minha. Eu criei um aparelho junto com o meu aplicativo que mede o seu equilíbrio. Então, de longe eu consigo ver como está o seu equilíbrio, você vai treinando. Gente, imagina um negócio difícil. É muito difícil. Não precisa ser... os desafios progressivos e constantes, eles dependem da quantidade de desequilíbrios e equilíbrios que você tem aí. Com isso, você vai treinando seu cérebro dentro de casa. Se você fizer equilíbrio todos os dias, tem uma aluna minha, Juliana,
ela fazia aula de inglês às terças e sextas. E ela tinha aulas comigo às quartas e sextas. E a aula dela era depois do expediente de trabalho. Ela falava, olha, até o meu professor comentou, as minhas aulas de sexta-feira eu produzo muito mais e a única diferença é a sua aula de equilíbrio pela manhã. Olha isso. Então, o cérebro, ele é passível de estímulo. Eu falo que eu sou a melhor aluna da Neural. Neural é meu método. Porque eu treino todo santo dia. Porque eu sei que se eu não treinar, eu não sou tão legal comigo. Então, se algo que eu faço, eu posso melhorar a minha qualidade, a gente pensa tanto em trazer, quando a gente tem família, trazer o sustento para casa, promover a evolução da família, pagar um bom estudo para os filhos. O que vai adiantar se eu for um sachê de agressividade, de irritabilidade? O que vai adiantar? Eu vou trazer o quê? Entende? Para eu cuidar dessa família, primeiro, o coração só tem maçaneta do lado de dentro. Primeiro eu preciso cuidar de mim. Quando eu acendo a luz da minha casa, eu ilumino a vizinhança inteira. Primeiro eu preciso estar bem para cuidar da minha família. E a gente pensa em cuidar dos filhos, estimular as crianças. Tá bom, mas como é que eu vou manter o equilíbrio emocional, mental, cognitivo desse adulto? Para que ele enfrente uma situação desafiadora no trabalho, no trânsito e etc. A neuroarquitetura pode fazer isso. A gente pode criar uma academia simples de equilíbrio dentro da sua casa, que você vai fazer desafios progressivos e constantes todo santo dia. Não tem, mas não tem. Não fez, você vai perceber, você desequilibra. É mais fácil desequilibrar, é mais fácil ficar irritado. Quando você consegue treinar, você fica bem. E é isso, é isso. A gente tem que ver primeiro o nosso eu. Se a gente está em equilíbrio, se a gente está bem com a gente mesmo, eu já fiz esses testes de equilíbrio, gente, faz total diferença. Você entra numa conexão com você mesma e isso te dá uma produtividade maior e melhor, né? Vendo de cliente, dessa transformação que a gente pode fazer nesse lar, a melhora vai ser tamanha que pode ter certeza que a hora que ele pedir um outro projeto, ele vai estar mais certo do que ele está pedindo. Exato. A segurança vem junto com isso. Isso, Paty, você está falando de certeza. Quão importante é a sua certeza para você dar um passo? Quanto que a gente treina nossa certeza todos os dias? A grande maioria está em dúvida. Dúvida dividido. Se está dividido, como é que você vai escolher entre o azul e o verde? Fica mais difícil. Então, a gente já sabe que essa pessoa está dividida, ela precisa integrar. A gente integrando através da casa, de estímulos que essa casa tenha para que você possa se cuidar, ser cuidada pela sua casa lá dentro. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. E aí, se cuidando, você vai cuidar da sua família, do seu filho, do seu marido, ou de quem é que venha nessa aí casa. É fácil. E essa casa, eu tenho certeza que ela vai abraçar a quem chegar nela. Aí é difícil de sair dela, hein? Aí é difícil de sair dela, que ela promove tamanho e equilíbrio, mas depois que você conhece a neuroarquitetura, é só você promover na próxima, porque você vai evoluir, né? Financeiramente, profissionalmente, você vai evoluir, porque você vai estar mais equilibrado. Nem é um bicho de 7 cabeças, né, Nem é um bicho de 7 cabeças. Por mais que você ache que o cérebro é super difícil, eu diria que a mente ainda é um capítulo mais desafiador. E a mente, ela, pra gente falar, né, que a Paty falou, esse contato maior com a gente, essa integração de você com você, etimologia de alma, Paty. Etimologia de mente, Paty, alma. Alma. Então é você se conectar com você. Qual é a sua bússola interna? O seu coração. A mente é apenas um instrumento sutil da alma. É isso. Exato, Paty. Exato. E assim a gente consegue promover um equilíbrio melhor. Por quê? O meu objetivo, Melissa, é ajudar, colaborar para o ser humano evoluir e eu quero evoluir também. Eu não estou aqui a passeio. Eu não estou aqui para... Eu vim para cá por algum motivo. Então, eu sei que eu quero evoluir. Então, eu quero aprender o máximo possível. Eu conseguindo provar
que algo faz bem para mim, faz bem para a Patrícia e faz bem para mais pessoas, eu podendo promover a qualidade de vida minha, sua e de mais pessoas, é isso que eu quero saber a receita do que dá certo e quero repetir essa receita para colaborar com o mundo. Exatamente, não adianta a gente vir aqui para simplesmente fazer um projeto e ganhar dinheiro. Não. A gente tem que aprender com essa pessoa que apareceu na sua frente. Eu sempre falo que eu aprendo com pessoas e situações todos os dias e agradeço demais a toda essa conexão. Porque se a gente não está conectado com tudo isso, não tem por que estar aqui. Verdade, nesse mundo, nesse universo. Verdade, mas a gente decidiu estar aqui agora. E, Paty, olha que tem interessante. Um porquê maior. Você falar de... A gente está falando de teoricamente, de coincidência, vai. A gente se encontrou há muito tempo, acho que 2018. Você veio, você treinou seu cérebro, depois você me indicou. E quem me colocou na neuroarquitetura foi você. Olha isso. Eu nem lembrava. Agora, fazendo a conexão, porque quem me indicou para o evento de neuroarquitetura do Clube Casa foi você. Então, que nem era para isso, era para fazer só uma palestra. Você falou, eu falei, te indiquei lá porque eles fazem palestras, eu acho interessante. Quando entrou a pandemia, o Clube Casa fez um enorme, para 2.700 arquitetos, fez um evento de neuroarquitetura. E ali eu fiquei sabendo que existia neuroarquitetura. Eu fui falar de neurociência voltado à pessoa. E foi uma coisa, agradeço o Clube Casa, agradeço a Paty, que teve essa indicação, que foi, a entraram na Neural 50 arquitetos. E aí que eu fui tentando entender o que é essa neuroarquitetura, e cheguei aqui. Então a gente já faz neuroarquitetura. Quando a gente não tem produtos que te atendem, a gente cria produtos personalizados que te atendem para treinar o seu cérebro, treinar o cérebro dos seus filhos, porque... a arquitetura, ela transforma. Eu, sabendo que precisa ser estimulado, eu chego para a Patrícia, eu preciso criar um produto assim, assim, assim. Olha, se a gente fizesse isso... A gente trabalha isso junto. Pronto. A gente desenha isso junto. Exato. Então, jogos, podem ser jogos, podem ser tapetes, pode ser textura de parede, pode ser o que vir a você necessitar dentro do seu cérebro, a gente te ajuda. A casa é sua, o projeto é nosso, a gente faz essa parceria. Isso aí. É só importante vocês entenderem que a neuroarquitetura não é apenas a troca de uma cor de parede. Não. Não é simplesmente colocar um tapete fofo para te trazer conforto. Isso o arquiteto já faz, a arquitetura já faz. Isso a arquitetura de interiores faz sim. E a gente sabe fazer isso. A gente conversou um pouquinho antes, isso tá na nossa cabeça. Óbvio que a gente tem a técnica da faculdade, dos cursos e tudo mais, mas a gente tem essa vivência e tudo que já veio, né? Veio no chip aqui. É isso mesmo. Da arquitetura, que você pode aprender se quiser, óbvio que pode, mas a gente tem essa facilidade porque realmente a gente faz isso há muito tempo. Sim. Mas eu sei que a gente pode continuar conversando horas e horas Sim, e horas. Paty. Isso vai dar assunto para um próximo podcast, para uma próxima conversa. Mas por hoje eu quero que realmente as pessoas entendam que a neuroarquitetura está viva dentro da sua casa e que mesmo você não tendo um projeto de um arquiteto específico, você pode trabalhar com isso, você pode estudar isso, você pode buscar alguém que te traduza, né? Que faça uma bússola, né? Exato. E traduza como é que você se sente melhor, né? Como é que você se conecta melhor com a sua casa. E a gente sim pode traduzir da melhor maneira. Com certeza. Pode fazer isso em parceria. A gente pode conversar mais. O assunto está só aberto. Gratidão absurda por esse momento. Gratidão por essa conversa, por compartilhar tanto conhecimento. Eu tenho certeza que eu aprendo um pouquinho a cada dia, a cada conversa com você. Eu sei que seu cérebro vai longe. Eu não vou parar, Paty. Eu estudo e vou continuar estudando porque eu quero ajudar a humanidade a viver com mais qualidade de vida e mais tranquilidade. A gente pode mudar esse mundão começando pelo nosso mundo. Exato. Né? Eu tô mudando o meu. Morar na natureza é completamente diferente. Lá eu sou uma Melissa melhor. Né? Então, agora o que eu posso aprender na natureza que eu posso trazer para vocês? O que eu posso transformar isso, ajudar um arquiteto a transformar a sua casa? Então, neuroarquitetura é você
ter uma qualidade da casa cuidar de você, estimular seu cérebro, estimular a sua mente de uma forma diferenciada, cuidando da sua saúde, cuidando dos estímulos que você precisa para a evolução. Isso é neuroarquitetura. E eu vou te terminar aqui esse podcast com uma última pergunta. Acho que você já respondeu, mas resumidamente, o que você, Melissa, faz para transformar esse mundo? Ai, Paty, agora arrepiei. Gente, eu busco informações que estejam distantes. Esse cérebro da gente, ele é tão magnífico, ele é tão genial. A gente pode tanto com ele, mas tanto. Eu busco descobrir os mistérios da vida e do cérebro para ajudar a mim, ajudar as pessoas que estão em volta de mim, colaborar com você. E para finalizar, Mel, me conta aqui, ou conta para as pessoas, aonde que eles podem te encontrar e conversar mais sobre isso. Normalmente no Instagram, Método Neural. Eu tenho uma equipe de arquitetos, parceiros que trabalham comigo. Nós temos a Neural Home, que é transformar a sua casa com arquitetura. E a Patrícia está convidada a participar com a gente da Neural Home. Maravilhosa. Gratidão. Obrigada. Nos vemos logo mais. Estou à disposição. Grande prazer de estar aqui. Enorme prazer de estar aqui. Que linda. E para vocês, aguardem. Esse é só o primeiro. A gente vai falar de muita coisa de arquitetura. A gente vai falar de sustentabilidade, geometria sagrada, dos domos, de Legal. Tudo que essa arquitetura envolve, desse mundo todo. E se você gostou dessa conversa, continua. Curte, compartilha, convida os amigos. Só vem que vai ter muito mais.